dinâmica, força e movimento. O estudo das forças, suas causas e consequências. Vamos saber mais sobre isso? Vem com o Dani. Tudo bom, pessoal? Vamos conversar agora sobre dinâmica, força e movimento, ou seja, a causa dos movimentos. Beleza? Então nós vamos aqui dar um enfoque para toda essa questão e começamos falando sobre força. O conceito básico de força, né? Que é, eu trago aqui para ti, uma interação entre dois corpos, né? É bacana de entender que esse conceito, evidentemente, é bem, como eu coloquei, intuitivo, né? Então, a gente pode entender que uma força, depois falaremos melhor sobre qual a força, pode causar no corpo uma aceleração, alterando a velocidade desse corpo, bem como uma deformação no corpo, mudar o formato desse corpo por causa da ação da força. E claro, né? Quando falamos em aceleração, estamos aqui interessados justamente nessa alteração de velocidade do corpo e, sobretudo, na causa do movimento. Legal? Então, a dinâmica, pessoal, ela vai se fundamentar na causa, né? A causa dos movimentos. Beleza? Até então, nós estudávamos o movimento sem preocupar-nos com as causas. Aqui nós vamos então tratar da causa, que é uma força específica. Agora, marca no teu material que força é uma grandeza vetorial. Eu preciso, para bem caracterizá-la, um módulo, né, que é o valor, né, a unidade, a direção e o sentido. Assim ela fica bem caracterizada. Fechou, pessoal? Então, isso é bem importante, o agente vetorial, tá? Não basta eu dizer, estou aplicando uma força aqui de 10 newtons, que é a unidade de força, né, pessoal? Comumente nós vamos encontrar aqui a unidade do sistema internacional, que é o newton, né? Então eu preciso dizer para que lado, né? Para que direção e sentido, qual é a orientação desta força, não é mesmo? Qual é a orientação desta força, né? Portanto, qual é a direção e qual é o sentido. Fechou? Tranquilinho? Então essa introdução, claro, traz para nós aí a dinâmica, né, de maneira simplificada aqui, para que tu tenhas noção do que vamos trabalhar, tá certo? Ótimo, isso está aí no teu material, é só tu marcar aquilo que eu coloquei aqui para ti, tá? Então na figura aí nós temos alguns exemplos, né, de força, né? O jovem puxando um dinamômetro, que é um dispositivo que mede força, o cidadão empurrando um carrinho, né? E o outro tomando um soco na face. Tá legal? Aqui nós vemos interação entre dois corpos em todos esses exemplos. Show de bola? Então, importante também é tu conhecer a natureza das forças. Isso sempre é cobrado, né? Nós, quando falamos em força, temos de entender que ela pode ser ou nuclear forte, ou nuclear fraca, gravitacional ou eletromagnética. Isso é fundamental, galera, na hora de tu estudar. E claro, tu tens aí um pequeno quadrinho onde eu falo da força gravítica, né? Aquela força que sempre será uma força atrativa, né? Que se manifesta entre corpos que têm massa, né? Ela atua à distância, correto? Já a eletromagnética, que pode, galera,
ser atrativa ou repulsiva, né? Nós vamos ter aqui na eletromagnética a força elétrica e a magnética, né? Tá bom? Partículas que possuem carga elétrica positiva com positiva, interagindo, positiva com negativa, interagindo também. Ora, a atração de uma positiva com uma carga negativa e a repulsão de uma positiva com uma positiva, por exemplo, né? Isso está aqui na natureza eletromagnética. Nuclear forte, ela tem como finalidade manter aquela coesão do núcleo, né? Isso é bem especial, tá bom? Interior do núcleo. E aqui, por fim, a nuclear fraca, né? Que é responsável pelo chamado decaimento beta, que nós vamos estudar na sequência, que é um processo radioativo, né? Onde nós vamos ver a transformação do átomo a fim de buscar estabilidade, né? O que acontece? Os núcleos atômicos, né? Eles se transformam e aí então a gente pode entender que há um decaimento beta a fim de buscar a estabilidade. Isso nós vamos estudar depois, tá? Então, só para que tu saiba, para ser força, tem de estar enquadrado em uma dessas 4 naturezas. Tá bem? Tá tranquilo? Isso, claro, é uma passada teórica sobre aquilo que tu deve saber acerca de quais são as naturezas das forças. Tá bem, pessoal? Adiante vamos então. E agora, no estudo da dinâmica, uma força muito especial que nós devemos dar uma atenção para ela, que é a força resultante, né, pessoal? Aqui coloquei um enorme e fantástico guindaste elevando aí uma estrutura muito massiva, né, para vocês identificarem que essa força vai ser responsável por mover esse corpo. Então essa ideia da força resultante, ela entra aqui como o agente externo, galera, tá? Capaz de modificar o estado inercial de repouso. Olha essa primeira dica então. Quando falarmos em estado inercial, nós vamos estar nos referindo ao repouso, certo? Ou, quando falarmos em estado inercial, vamos também estar falando de MRU, tá? O que essa força resultante, que é uma grandeza vetorial, vai fazer, galera? Ela pode alterar, ela é capaz de modificar o repouso ou MRU, a velocidade constante, não é mesmo? De um móvel. Muito bem, ou de um corpo, tá certo? Beleza? Então ela é super especial, é esta força aqui que é objeto de estudo. E aí então, Sir Isaac Newton formulou 3 leis, das quais aqui a gente vai conversar, bater um papo e tirar aquilo de mais importante, teórico e prático. Vamos lá? A primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, pessoal, ela fala o seguinte: o enunciado original dela diz que todo corpo continua no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças impressas a ele. Muito bem, de fato é aquilo que nós colocamos aqui, ó. Se o corpo está no estado inercial de repouso, ele tende a continuar no repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, né, pessoal? Com a sua velocidade CTE constante. Tudo bem? Aqui o enunciado comum fala que se a força resultante que age sobre um corpo, detalhe, se a força resultante que age sobre o corpo é nula, ele pode estar em uma dessas situações. Ou seja, ele pode estar, quando a resultante é 0, pessoal, em repouso, ou ele pode estar com velocidade constante, né? É comum
que o repouso apareça a palavra o quê? Equilíbrio, coloca aí com o Dani, equilíbrio o quê? Isto, estático, né? Então, são situações de equilíbrio que a gente tem aqui. E quando não atua uma resultante num corpo, ele pode estar com velocidade constante. E veja bem, essa situação seria uma situação, anota aí, de equilíbrio o quê? Só para a gente já anotar, dinâmico, né? Equilíbrio dinâmico. Isso é comum de aparecer, tá? Então, aqui reside já uma questão interessante de prova, não é mesmo? Onde o aluno geralmente acha, bom, se não atua força resultante no corpo, ele necessariamente deve estar em repouso. Não, ele pode, eu quero que tu sublinhe, ele pode, são questões teóricas que te dão ponto na hora da prova, desde que tu conheça a parte conceitual, tá? Ele pode estar em movimento retilíneo e uniforme, o que chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, essas situações aqui, né, de equilíbrio mecânico, né, galera, tá? Se nós juntarmos isso aqui com isso aqui, nós vamos ter uma situação aqui que chamamos de equilíbrio, vou abreviar, tá? Mecânico, correto? Então, essas situações são bem importantes que tu conheça e tu consiga tirar na hora da prova. Agora, veja bem, já sabemos o que é a primeira lei, já sabemos a condição, né? Agora, esta palavrinha inércia, ela é muito importante na tua prova, porque inércia, pessoal, significa o quê? Inércia significa tendência. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, tá? Como assim tendência, professor? Tendência, tá? Em, olha só, permanecer em certo estado. Ou seja, se a força resultante, eu não estou falando de força atuante. Espera aí, professor, o que é uma força atuante? É uma força que de fato atua no corpo. A força resultante, galera, ela é o somatório, né? O somatório de todas as forças, o quê? Atuantes. Anota aí, por favor, tá? Então, atuam forças sobre o corpo. E o resultado, o somatório disso, galera, é o que chamamos, portanto, de força resultante, tá? Agora, veja bem, vem aqui com o raciocínio. Se a tendência desse corpo é em permanecer ou no repouso ou na velocidade constante, a gente tem satisfeita a lei da inércia. Tudo bem? Desde que não atue uma externa resultante que faça isso aqui modificar. Beleza? Então tá, olha só. Se eu por acaso jogo uma pedrinha para o alto, né? Vou fazer um esboço aqui rapidão, tá? Aqui é o solo, tá? Nosso nível de referência. Eu tenho uma pedrinha e eu jogo esta pedrinha para o alto, tá? Num determinado tempo, ela vai atingir a altura máxima. Muito bem. Tá aqui pequenininho, ó, mas dá para os senhores entender. Quando ela atinge essa altura máxima, pessoal, quando ela chega lá no topo, né? Ela para, ela tem uma velocidade igual a zero. Veja bem, neste ponto, quando ela para, olha bem, quando ela para, a velocidade não é zero? Sim. Ela não está no repouso? Sim, ela está no repouso. Ela atingiu o repouso, ela parou. Te pergunto, vale o princípio da inércia nesse ponto? Ainda que a velocidade seja zero, galera, ela tende a permanecer naquele ponto? Ela fica parada lá em cima? Não! Ela volta, até porque atua sobre ela, já estudamos, né?
a nossa querida aceleração gravitacional, né? Que aponta para baixo. Então, neste ponto mais alto da trajetória, galera, ainda que a velocidade da bolinha seja zero, não vale esse princípio. Por quê, galera? Porque não há uma tendência em permanecer. Permanecer como, professor? Permanecer em repouso, né? Ou permanecer em movimento retilíneo uniforme. Não há essa tendência. Ela vai voltar. A tendência da bolinha na altura máxima é de voltar, não de permanecer no repouso. Então, não vale esse princípio da inércia. Tudo bem? Eu vou até sair da lousa, como sempre faço, para tu copiar essas informações aí, certo? Correto? Primeira lei, muitíssimo importante, tá? E essa inércia, pessoal, além de ser essa tendência, tá? Essa inércia aqui, deixa eu só limpar aqui, essa inércia, eu quero também que tu anote, por favor, que essa inércia, galera, ela está também relacionada com a massa. Veja bem, ela não é sinônimo de massa. Não, né? Massa é quantidade de matéria. Por isso a inércia está relacionada com a massa. Pensa comigo, um corpo em repouso, muito massivo, muito pesado, entre aspas, né? Depois nós vamos entender qual é a diferença. Mas um corpo muito massivo, tá? 1 tonelada. É fácil ou difícil de tu tirar ele do repouso? Muito difícil. Um corpo de 1 tonelada em movimento uniforme, é fácil ou difícil de tirar ele dessa situação? Muito difícil. Já um corpo pouco massivo, muito levezinho, é fácil ou difícil de tirar do repouso? Fácil. Já um corpo muito pouco massivo, bem levezinho, é fácil ou difícil de tirar do MRU? Fácil. Então, quanto mais massa, cara, mais inércia, viu? E aí, mais massa, mais inércia, mais complicado de eu pôr no repouso ou pôr em MRU, ou tirar do repouso ou tirar do MRU. Viu? A massa está relacionada, ou melhor, a inércia está relacionada com a massa. Fechou? Então, galera, não são sinônimos, tá? Até porque massa é quantidade de matéria, né? Então estas são as observações bem importantes dessa lei que cai muito. Aqui eu desenhei, por exemplo, um ônibus, olhem ali, ó, tá? E alguns passageiros ali. Quando o ônibus freia bruscamente, qual é a tendência dos passageiros? É continuar, é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Por isso usamos cintos de segurança, não é mesmo? Para que justamente não haja a colisão do nosso rosto, né, com as partes do painel do veículo quando numa freagem, né, ou numa frenagem brusca, né? Então, isso aqui está dentro da lei da inércia, tá? Muito importante essa lei, é uma das mais interessantes e mais cobradas em provas. Então é importante que tu saiba aí, que tu tenha anotado direitinho essas questões. Sobretudo isso, né? O que significa inércia, tá? Que é a tendência em permanecer ou em repouso ou em MRU, que está relacionado com o estado inercial, que pode ser de repouso ou MRU, que está relacionado também com a inércia, que é uma relação com a massa. Fechou? Muito bem. Aqui então, ó, olha que interessante a lei da inércia aqui nesse crash test, né? Onde a colisão do veículo ocorre, né? E depois nós vamos conversar sobre essa deformação que acontece aqui, ó. Mas a tendência do motorista é continuar em movimento, né? É uma tendência
por inércia. Então, por isso que ele usa o cinto de segurança, né? Aqui, caso não tivesse o cinto de segurança, na animação abaixo, a tendência do corpo era continuar em movimento por inércia, tá certo? Esses crash tests são muito interessantes, feitos pela ANCAP, e aí já foi o motivo de prova, né? Saber qual a lei estava relacionada aqui. E nós temos o airbag também, que depois entra na relação de impulso, variação da quantidade de movimento, que nós vamos estudar na sequência, tá? Um outro exemplo muito parecido com esse do carrinho aqui é o cavaleiro, né? Quando o cavalo não quer pular aquele obstáculo e para abruptamente, o cavaleiro tende a continuar por inércia, tá? Porque aqui não teve uma força resultante atuando nele para impedir que ele continuasse nesse movimento, tá? Fechou? Já a segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é uma lei muito importante, que faz o quê? Pessoal, relaciona a força resultante com a aceleração adquirida por um móvel. Então, leiamos o enunciado. Uma vez na vida é legal ler o enunciado. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante impressa, não é mesmo? Tem o mesmo sentido e é inversamente proporcional à massa do objeto. Bacana, né? Tá? Então, ó, FR igual a M vezes A. Coloquei. A seta está aqui mostrando que é uma grandeza vetorial. A unidade é Newton, né? Então, vejam vocês que quilograma da massa vezes metro por segundo ao quadrado da aceleração vai nos dar dimensionalmente o que chamamos de Newton, tá legal? Então isso aqui é bem importante, olha só, o módulo da força, o valor dessa força é calculado fazendo o produto de massa e aceleração, tu sabe. Agora, veja o que está escrito aqui, ó, tem o mesmo sentido e é inversamente proporcional à massa. Ó, pessoal, vejam vocês, para empurrar o veículo de massa M aqui, né, o veículo tem uma certa massa M, que está relacionada com a inércia desse veículo, né? Um jovem aplicou uma força que eu vou chamar aqui de FR, acompanha comigo, tá? FR, e obteve uma aceleração A, vetor FR combinando com o vetor A. Na ajuda da moça, vejam vocês que eu vou ter agora aqui, então, ó, uma FR 2 vezes maior, por exemplo. Então, eu vou ter aqui 2 vezes mais a aceleração. Viram que interessante? Tá? Aqui agora 3 pessoas, olha só. Vou supor que então eu tenha 3 forças resultantes, 3 vezes mais, né? Obtendo, claro, 3 vezes mais a aceleração. Notou? Notou que se a massa não muda, quanto mais força resultante, mais aceleração, tá? Agora, claro, se a massa muda, não é mesmo? Se a massa muda, eu vou colocar aqui nesse cantinho, ó, olha só. Nós vamos então dizer o seguinte, ó, a minha aceleração, né, ela vai ser quem? Vai ser a minha força resultante dividido pela massa. Se, porventura, galera, não mexêssemos na força resultante, deixássemos a força resultante constante, né? Qual seria a relação entre a massa e a aceleração? Olha aqui, quanto mais massa, menos aceleração teríamos, tá legal? Isso aqui é bem importante, mas quando, professor? Quando a força resultante for constante, tá? É bem lógico, né? Viu como está relacionado com a inércia? Viu como aquela lei ela entra aqui, porque entra a massa, né? Entendeu isso? Então, quando, olhando para a figura, quando a massa do objeto não muda, anota, quando a massa do objeto não muda, quanto mais força resultante, mais aceleração. Quando
A massa do objeto muda, quanto mais massa, menos aceleração, desde que mantenhamos a nossa força resultante constante, tá? Então, isso aqui ó, é bem legal, tá? Já caiu várias vezes, é bacana tu anotar. Fechou? Segunda lei, que é com o que nós vamos resolver aí grande parte dos problemas, tá? É justamente com essa equação da segunda lei de Newton, um famoso princípio fundamental da dinâmica. Anotou? Belezinha? Então tá. Pois bem, galera, então primeira lei foi, segunda lei foi, tá? Que é a lei muito importante, só para a gente fechar aqui essa ideia da segunda lei, né? Eu gostaria que tu anotasse comigo que a força resultante nós vamos chamar de causa, né? O que ela causa, professor? Ela causa a aceleração, que eu vou chamar e combinar contigo agora de isso aqui ser chamado de consequência. Opa, muito interessante. Então, a causa é a força, não esqueça, resultante, o somatório de todas as forças do processo, tá? E a nossa consequência é justamente a aceleração. O que é a aceleração? É a mudança na velocidade. E a massa? Qual é o papel da massa? Olha que interessante. A massa aqui, ela trabalha como sendo uma oposição, galera. Ela se opõe àquilo lá. Tá bem? Tá entendido? Outra coisa importante que eu quero que tu anote aqui, ó, é se a força resultante, por acaso, for constante, ela atuar sempre, né, na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo valor em um corpo, a aceleração também será constante, galera. Isso é importante, tá? Quando uma força resultante é constante, promove uma aceleração constante. Aliás, lembra que nós estudamos a aceleração constante é lá no movimento uniformemente variado. A variação da velocidade vai acontecer sempre na mesma taxa. Isso que quer dizer aplicar uma força constante, que para fechar aqui é em newtons, a massa aqui é em quilogramas, com K minúsculo sempre, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aqui uma animaçãozinha, eu vou sair da tela para que tu possa anotar. Muito bem. Pessoal, relação muito importante aqui, onde diferenciamos força-peso de massa. Muito importante, tá? Há uma confusão em geral nisso aqui. Peso é uma força muito especial de saber isso, tá? Que entra lá naquela natureza gravitacional, tá? Quando eu calculo o peso, galera, eu tenho que fazer peso igual a massa vezes a aceleração gravitacional do planeta onde eu estou, tá? Então, peso é sempre massa vezes a aceleração gravitacional, é uma força de atração. Já a massa, ó, ela é a quantidade de matéria, tá? Ó, tem a ver com a inércia do corpo, ou seja, com a tendência de permanecer em repouso ou em MRU, tá? Se é força, vem com Dani, é vetorial, já a massa não é vetorial, é escalar. A força é medida por um dinamômetro, tá? A massa é medida por uma balança que no fundo tem um dinamômetro que está calibrado em unidades de massa. Força em newtons, massa em quilogramas, e olha aqui, peso igual a mg, conforme eu coloquei ali, tá? Olha a balança aqui, muito comum tu encontrar problemas onde a balança vai estar graduada em newtons, aí é diferente, tá? Aí nós vamos conversar, mas sobre esse rapaz atuam duas forças, né? A força peso que puxa esse rapaz para o centro da Terra, né? E aqui assim, né, nós temos o apoio, nós temos o piso
de onde ele está apoiado. Então vamos ter aqui para cima uma força chamada Fn, né, que é uma força de contato que o piso aplica no rapaz, que é a chamada força normal, né? Então veja bem, esta força normal, galera, tá? Ela é uma força que existe sempre que houver apoio, contato entre duas superfícies, tá legal? Veja que numericamente na superfície plana, né, galera? Eu posso dizer que o módulo da força normal, correto? É igual ao módulo da força peso. Módulo. Eu não posso dizer que essas forças são iguais, galera, porque muito embora tenham o mesmo valor, tenham a mesma direção, são ambas verticais, perdão, elas não são iguais porque elas não têm o mesmo sentido, pessoal. Olha aqui, o sentido de uma é para cima e o sentido da outra é para baixo. Então, já não dá. Elas são forças, evidentemente, que se cancelam, né? Alguns gostam de dizer se anulam. Eu prefiro que tu diga que essas forças aqui, elas se equilibram, né? Equilibram porque tem o mesmo módulo, tá legal? Então já estou introduzindo para ti o conceito de força normal aí, que já já nós vamos detalhar, tá bem? Então muito importante diferenciar peso de massa, né? Isso aqui é um dinamômetro, medidor de forças, tá bem? Copiou isso aqui? Tá? Deixa aí tu copiar isso aí, porque é bem importante. Show! Que legal, tá? Galera, parte bem, né, teórica para nossa linguagem ficar comum, claro, sempre isso é importante, senão em física, como há muito conceito, tu pode te perder, tá? Uma força aqui de contato bem interessante, portanto, né, que eu coloquei, que é essa força na mola, ou aqui a questão de atração entre massas, né, tá? Aqui nós temos a força de contato também dessa pessoa puxando esse carrinho, o rapaz chutando, uma bola, né? E as forças de campo que estão aqui, ó, interações que acontecem à distância, massa atraindo massa, carga com carga, né? Uma força que acontece à distância, né? São chamadas forças de campo, ou então aqui a relação da força magnética. Então, ó, nós vamos dividir no nosso estudo forças de contato, onde tem necessidade de um contato, evidentemente, né, galera? Puxar uma mola, puxar uma corda, um carrinho por uma corda, chutar uma bola e as forças de campo que atuam à distância, como, por exemplo, a atração gravitacional, né? Matéria atrai matéria, né? Na razão direta das massas e no inverso do quadrado da distância. Vamos estudar depois isso, tá? Aqui a interação entre cargas elétricas e a interação magnética, tá certo? Só para que tu saiba, isso aqui é jogo rápido. E aqui, a força de tensão ou tração, né, galera? Quando é que isso surge? Quando é que isso existe? Vejam vocês que o bloco A deve ser puxado pelo carrinho. Então, aí eu entro com um recurso que é botar uma corda, um fio, né? Um cabo ligando o carrinho até a massa que eu quero transportar. E aí, galera, surge aqui, ó, uma força de tensão. Sai do bloco, vai para o fio, sai do bloco, vai para o fio. Essas são as forças, eu poderia, a rigor, colocar aqui, ó, vetor e vetor. São as forças de tensão. Ou seja, tudo se passa, como eu escrevi aqui, como se o fio não existisse, né? E o automóvel e o bloco interagissem diretamente. Qual é a função dessa força, pessoal? Hein? Ela é apenas de, sublinha isso, apenas a de transmitir forças, tá? Sem alterar a intensidade.
Quando eu pego, então, o valor dessa tensora, eu vou ter o mesmo valor dessa tensora, pois estão na mesma corda, ok? Anota, tá? Tensoras na mesma corda têm o mesmo valor, tá? E este fio ideal que tu vai trabalhar na prova, galerinha, esse fio ideal aqui, ó, ele não tem massa, tá bom? Ele é um fio de massa desprezível, mas Dani, o fio tem massa. Mas a massa é desprezível no problema, tá? Então eu digo que eu não vou incluir a massa do fio aqui, certo? Ele não tem massa, tá certo? E ele, outra coisa, não estica. Galera, ele não estica, tá? Ele fica tensionado. Isso é importante, tá? Não vai haver um esticamento. Ele vai ser solicitado por uma força aqui, né? E aí ele vai então ficar tensionado. Portanto, o fio ideal é aquele que não tem massa, não importa a sua massa no problema, e que não vai esticar no teu problema, tá? Essa força de tração, então, vai justamente tensionar aquelas moléculas da cordinha e não esticar ela, porque se esticar já implica aqui na variação da velocidade, tá bom? São só detalhes aí que tu tem no teu material, bem escritinho, e o jeito de marcar essa força de tensão é bem importante. Sai do bloco e vai para o fio, tá? Sai do bloco e vai para o fio. Sai do corpo e vai para o fio. Este é o sentido da minha força de tensão. Notem que se a aceleração aqui é horizontal e para a direita, né, a força resultante também deve ser horizontal para a direita. Por quê, Dani? Lembra da segunda lei? A aceleração e a força resultante têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Tá? Não esquece disso. Olha aqui, ó, a força resultante, tá? E a aceleração, galera, elas vão ter sempre, anota com o Dani, mesma direção, tá? Isso é bem especial. Elas vão ter sempre a mesma direção e vão ter sempre o mesmo sentido. Bacana, tá? Isso aqui é válido, é legal de saber, resolve uma série de problemas. Quero que tu anote com um asterisco aí. Pode até, se quiser, colocar lá na segunda lei como uma observação. Show, galera? Beleza? Então anota isso aí, tá? Estamos construindo aqui toda a parte teórica desta matéria, tá? Show? Que legal! Aqui o Dani apaga, força resultante, tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Próxima tela do nosso estudo aqui, eu trago para ti aqui, ó, alguns exemplos animados do que? Justamente dessa força de tensão, né? E suas aplicações. Aqui na talha exponencial, né? Isso aqui se chama talha exponencial, correto? E aqui, né, nesse cabo de guerra curioso aqui, ó, onde, né, alguns homens perdem para um cavalo, né, puxando ali por uma corda, né, para vocês verem a aplicação da força de tensão aqui nas cordas ou nos fios e cabos. Tá legal? Muito bem, tranquilo. Vamos adiante. Diagrama de forças. Galera, o que é um diagrama de forças? O diagrama de forças, ele é a representação de todas as forças que atuam num sistema. Veja bem, é a representação de todas as forças que atuam em um sistema. Então vamos lá. Vamos observar aqui quando aparecer esse tipo de questão. Como é que eu marco as forças, todas as forças que atuam no sistema aqui? Primeiro, o corpo B está suspenso.
Então, vai existir aqui uma força para baixo chamada peso de B. Show de bola, eu poderia calcular massa vezes gravidade do corpo B. Tem um cabo? Tem. Então aqui, ó, sai do fio e sai do corpo e vai para o fio, teremos aqui a força de tensão. Sai do corpo e vai para o fio. Não sei se tem o mesmo valor não, tá? Isso aí eu não posso ainda afirmar. Tem um cabo? Sai do corpo e vai para o fio, tem uma força aqui de tensão. Muito bem. Bacana? A roldana não tem massa. A polia roldana, que é o nome disso aqui, tá, pessoal? Tu vai te deparar com isso aqui como sendo polia ou tu vai te deparar com isso aqui como sendo roldana. Ela tem massa desprezível e não tem atrito. Ela é uma roldana que chamamos de polia ou roldana, o que, galera? Ideal. Vixe, como é importante esse primeiro momento, muito importante para a gente deixar a linguagem comum, tá? Agora, observem o corpo A. Ele está aqui num campo gravitacional. Então, também existe aqui a força-peso de quem? Do corpo A, que eu poderia calcular como massa vezes gravidade. Muito bem. E ele está ou não está apoiado? Está, então tem uma força aqui vertical para cima, chamada de força normal de A. Perfeito? Legal, sem estresse, tá? E galera, o que é interessante aqui é que essa força normal, né? Já vou colocar isso aqui, e esta força-peso se equilibram, tá? Isso é muito importante aí, elas não atuam na direção do movimento. Como é liso aqui, não tem nenhum atrito, não há uma força oposta no corpo A. Então, este é o diagrama de forças. Professor, por que no corpo B não tem força normal? Porque ele não está apoiado, certo, galera? Professor, por que a força normal e a força-peso aqui podem se cancelar? Porque a direção do movimento de A, se houver, vai ser horizontal, galera. E essas forças não interferem no movimento horizontal, uma vez que elas se cancelam. Está claro? Vamos aqui, ó, tanto o corpo A quanto o corpo B, eles têm o quê? Força-peso, porque estão num local, né, onde tem um campo gravitacional. Então aqui eu tenho a peso de A, eu tenho a peso de B, eu não sei qual é a maior, porque eu não estou aqui atrás do valor, eu estou apenas atrás aqui da grafia, né? Ambos estão apoiados, então aqui tem uma força normal de A, né, que o apoio aplica no corpo, e aqui tem uma força normal de B que o apoio aplica no corpo. Vale lembrar que esta normal tem o mesmo valor desta peso e esta normal tem o mesmo valor desta peso. Tem uma força motriz lá, né, puxando esse sistema. Cuida, isso aqui às vezes eles chamam, pessoal, de força motriz. É uma força que tem por objetivo pôr o mecanismo, os corpos, o sistema em movimento, tá? E como tem corda, sai do bloco, vai para o fio, tensora, sai do bloco e vai para o fio, tensora, pronto, aí está o diagrama de forças, tá legal? Aqui um pouco mais confuso, mas nós vamos estudar depois com detalhes, tá bem? Olha só, esse corpo aqui, pendurado, tem a sua força-peso. Nota, pessoal, que existe aqui, ó, um nó, um ponto onde essa corda e aquela se encontram. Neste nó, bem ali no nó, pessoal, isso aqui a gente vai chamar de nó, anota aí que eu não quero sujar aqui, bem neste nó é onde eu vou ter as 3 tensões, só para tu já dar uma olhada nisso. Depois a gente vai detalhar melhor isso aqui, tá, galera? Com critério lá no equilíbrio. Mas olha só,
Aqui nós temos, ó, uma tensão, que eu vou chamar de tensão 1, tá? Aqui nós vamos ter uma tensão, que eu vou chamar de tensão 2, e aqui eu tenho uma outra, que eu vou chamar de tensão 3, tá? No nó ali aonde eu tenho as forças. Show? Bacaninha? Isso é o diagrama de forças, tá? É a maneira como eu vou marcar todas as forças que atuam no processo. Claro que, vejam vocês, o seguinte, algumas delas não importam no problema, então eu posso cancelar, como é o caso dessa e dessa, daquela e daquela, tá? Mas na representação deve estar lá, tá? Legal? Então aqui uma situação problema, ó, muito importante isso aqui, né? Onde eu tenho aqui, ó, a força e duas polias, sendo que uma polia é móvel e a outra é fixa. Depois nós vamos detalhar isso aqui, tá? Mas olha só, apliquei uma força aqui, tá? Eu vou ter aqui, ó, pessoal, uma tensora aqui, aliás, já tá ali, né, do lado. Uma tensora aqui, deste lado da corda, uma outra tensora deste lado da corda, tá? E lá na polia de cima, uma tensora aqui e uma tensora aqui. Nota, né, que a ideia de ter uma polia móvel, depois nós vamos estudar, é reduzir a força motriz, tá? Então olha que interessante, né? Tu tem aqui, ó, duas tensoras, tá vendo? Essas duas tensoras são iguais ao peso para baixo, né? Então a tensora é o peso dividido por 2. Em outras palavras, para que serve essa corda? Para dividir o valor do peso, tá? Essa relação aqui, nota, eu tenho o peso para baixo, eu tenho um pouco do peso naquela corda e um pouco do peso nesta corda. Então, a força, ela é aplicada, ela é reduzida quando eu tenho uma montagem com uma polia móvel. Repete, professor. Se eu não tivesse a polia móvel, galera, a força que eu aplicaria para erguer uma carga seria exatamente o peso da carga. Se eu não tivesse uma polia móvel, mas colocando uma polia móvel, neste caso, acontece uma redução do peso. Colocando uma polia móvel, galera, acontece uma redução do peso. E aí, então, a força que eu tenho que aplicar acaba sendo a metade do peso do bloco, tá? Quando eu tenho, observa bem, quando eu tenho aqui, ó, galera, nesse caso, uma polia móvel, tá? Uma. Quando nós tivermos mais de uma, nós vamos estudar depois, tá? Entendeu? Então, se eu não tivesse a polia móvel, a força que eu teria que puxar a caixa seria igual ao peso da caixa. Com uma polia móvel, a força que eu tenho que fazer, galerinha, ela é a metade. Por quê? Porque este peso vai se dividir nos dois ladinhos da corda ali, tá? Só para te dar um spoiler aí, anota essa situação problema, tá? Para tu já conhecer, caso tu te depare com ela, essa dica é boa. Enquanto o teu concorrente fica fazendo conta, tu fica aí já sabendo, nesse caso aí, quando tem uma polia móvel, tá certo? Tu pausa o vídeo aí para anotar isso aí, cara. Tá? Qual é a função ali então, professor, daquela polia móvel? Reduzir, diminuir a força aplicada. Tu ergue com menos esforço, tá bem? Porque acaba tendo uma divisão, certo? Bacaninha? Show de bola. Terceira lei de Newton, a última das leis, chamada princípio da ação e reação. Todo mundo um dia já ouviu isso aqui. Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage, exercendo uma força de mesmo valor, mesma direção, mas sentido oposto. Muito bem, que enunciado tranquilo, né? O rapaz empurra a parede, a força de ação. A parede empurra o rapaz, a força de reação. O foguete expele gás, o gás empurra o foguete. Ó, reação, ação, foguete,
Força do foguete no gás, força do gás no foguete. Muito bem. Ato de caminhar sem deslizar, sem escorregar, né? Aqui, ó, o pé empurra o chão para trás, não escorregando, o chão te empurra para frente. Ação e reação. Olha esse desenho do martelo. Olha essa força para baixo, vertical aqui, ó. Força que o martelo faz no prego. Em contrapartida, a força que o prego faz no martelo. Vocês viram, pessoal? Todas elas têm o mesmo valor. Se o cara empurra a parede com 10 newtons, a parede empurra o cara com 10 newtons, né? Se o martelo aplica uma força de 50 newtons no prego, o prego aplica uma força de 50 newtons no martelo, tá? Bem, sempre mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Agora tem um lance bem bacana aqui que tu tem que anotar comigo, ó. Para ser ação e reação, galera, devem atuar em o quê? Corpos o quê? Diferentes, tá? Olha que observação importante. Devem atuar em corpos diferentes. Força do homem na parede, força da parede no homem. Corpos diferentes. O homem empurra o chão empurra o homem. Atuam, sim, em corpos diferentes, tá? Mas pensa comigo, se por exemplo, pessoal, ocorrer uma colisão entre um caminhão e um fusquinha, tá? Isso é um exemplo bem interessante, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Olha só, vamos supor que tu tem aqui, ó, um grande veículo, tá? Um veículo grande, né? Colidindo, vou colocar aqui, ó, colisão, tá? Com um veículo pequenino. Olha aqui, ó, um veículo pequenino, certo? Faz de conta aqui, ó, muito bem, tá? Vejam vocês, é uma colisão, é uma interação, tá? Vou chamar esse veículo aqui de 1 e esse veículo aqui de 2, tá legal? Houve uma colisão, um bateu no outro, tá legal? Um colidiu no outro. No momento da colisão, a força que o carrinho grande faz no pequeno tem o mesmo módulo que a força que o pequeno faz no grande. Olha aqui, cuidado, o módulo da força que um faz em 2 é exatamente igual ao módulo da força que o 2 faz em 1. Módulo, pessoal, módulo significa o quê? Valor, tá? Por incrível que pareça, ainda que as massas sejam diferentes, o módulo das forças são iguais. Anota isso. O teu vestibular vai querer te enganar. Ah, como a massa do grande é 10 vezes maior, a força do grande deve ser 10 vezes maior. Não! O módulo é o mesmo, tá? A interação se dá com o mesmo valor. Valores iguais. Mas, professor, o carrinho pequeno vai parar lá distante, depois da colisão, e o grande nada sofre. Por quê? Te explico, galera. Aqui, a massa do carrinho pequeno é muito pequena. Então, com aquela força, ele sofre uma aceleração muito maior. Lembra? Quanto maior a força e quanto menor a massa, mais a aceleração. Então, veja bem, o resultado disso é que o carrinho 2, como a massa do carrinho 2 ela é menor
do que a massa do carrinho 1, ora, com a mesma força, né, pessoal, a aceleração do carrinho 2 será o quê? Muito maior do que a aceleração do carrinho 1, ou seja, ele vai parar o carrinho 2 lá longe, enquanto que o carrinho 1 pouco se desloca. Entendido? Anota isso, muito importante. Vou sair da lousa para tu copiar. Ok? Então essa parada sobre a terceira lei é muito importante. E aqui nós temos um detalhe da terceira lei que é muito comum de aparecer em provas e muita gente erra, que é o seguinte: uma caixa apoiada sobre uma mesa. Vou sair da lousa para tu ver bem ali o que está escrito, tá bem? Ótimo. Pessoal, aqui ó, a caixa apoiada na mesa e evidentemente eu aumentei a jogada aqui, eu botei o planeta de uma maneira bem aumentada, proposital, para que tu veja quem são as forças que ali atuam. Vem com o Dani, olha só, a caixa sobre a mesa tem sobre ela a força peso, por quê? Porque a Terra puxa a caixa e a caixa puxa a Terra. Existe uma interação de ação e reação aqui, tá? Ó, quem é essa força aqui? É a força com que a Terra puxa a caixa. E quem é essa força aqui? É a força com que a caixa puxa a Terra. Existe uma atração mútua. Evidentemente que como a Terra tem massa infinitamente maior, não vai haver uma aproximação da Terra para com a caixa, né? Agora, quem é essa força aqui, ó? É a força que a mesa aplica na caixa. É a força normal sobre a caixa. E se a mesa aplica uma força na caixa, a caixa aplica uma força na mesa que eu chamei de menos normal. Professor, por que menos aqui? Só para mostrar, galera, que o sentido é oposto ao sentido da primeira força. Vamos de novo, então? Força peso. Terra atrai a caixa. Força menos peso. Caixa atrai a terra. Se a terra atrai a caixa atrai a terra. Força normal, força da mesa sobre a caixa. Então, em contrapartida, a caixa aplica uma força na mesa. Tu entendeu? Ok? Terra puxa caixa, caixa puxa terra. Força da mesa na caixa, força da caixa na mesa. Os famosos para ação-reação. Muitos alunos, no entanto, galera, não enxergam nem essa menos normal, nem essa menos peso. Só enxergam aquilo ali, ó, normal e peso. E acham que essas duas aqui são ação e reação. Não, não e não, ok? Não, nós vamos colocar aqui, ó, olha só, a força normal, tá bem? E a força peso não formam, não são ação e reação. O que é AR, Dani? Ação e reação. Mas por que, professor? Se elas têm mesma direção, ambas são verticais, elas têm mesmo valor numérico, né? Vale lembrar aqui que a força normal em módulo é igual à força peso em valor, né? E elas têm sentidos opostos. Por que, Dani, que elas não formam um par ação-reação? Primeiro, galera, para ser um par ação-reação, deve atuar em corpos diferentes. Por que elas não são ação-reação? Hein? Por quê?
Porque elas atuam no mesmo corpo. Essa é a primeira coisa, tá bem? Elas não podem atuar no mesmo corpo. E segundo, elas têm naturezas diferentes, né, pessoal? Tá? Anormal é uma força de contato. E toda a força de contato, galera, toda a força de contato é uma força isso cai, magnética. Por que, professor? Porque há uma interação. Quando um contato entre duas superfícies ocorre, existe uma interpenetração em nível microscópico, né? E isso altera essa estrutura eletromagnética aqui. Toda a força de contato altera em nível microscópico a estrutura eletromagnética. Portanto, toda a força de contato é eletromagnética. E a força-peso, tu já sabe, ela é gravitacional. Dani, então quer dizer que a normal e a peso não formam para ação e reação? Não. Por quê? Porque elas atuam no mesmo corpo e para ser ação e reação tende a atuar em corpos diferentes e a natureza também é diferente. Coisa que tu tá vendo aqui, certo? Ainda que elas tenham o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, elas não formam para ação e reação. Para fechar, cadê a reação da normal? Vem aqui. Se a mesa aplica uma força no corpo, o corpo aplica uma força na mesa. Então a reação da normal vai estar lá na mesa. Quem ela é? Ela é menos a força normal. Aqui eu coloquei menos N, mas tu pode chamar também de Fn. Legal? Então, cadê a reação da peso? Se a Terra puxa o corpo puxa a Terra. Então, a reação do peso vai estar aonde, galera? Na Terra. Isso aqui seria a menos peso, tá? Muito importante, olha aqui, ó. Reação da normal. Quem é a normal? É a força que a mesa aplica no corpo. Então, o corpo aplica uma força onde? Na mesa. Cadê a reação do peso? Quem é o peso? É a força com que a Terra puxa o corpo. Então, o corpo puxa a Terra. Pronto. Aí está uma das questões que o pessoal mais erra em provas, tá? Muito embora elas tenham o mesmo módulo, tá? Elas tenham o mesmo valor numérico, galera, elas não formam um par ação e reação, tá? Par ação e reação não pode se cancelar. Já a normal e a peso aqui se cancelam, tá? Muito bem, tranquilinho? Eu vou sair da tela para tu anotar isso aí, tá? Porque é bem especial. Show de bola! Então deixa eu deletar aqui, tá? Para que a gente consiga então evoluir nessa questão aí das leis de Newton. Viu? Já vimos muita coisa importante, muito detalhe teórico que faz diferença na tua prova, certo? Beleza? Muito bom. Muito bem. Tranquilo? Pessoal, outra força muito importante que nós vamos ter de falar aqui, que faz parte desta primeira parte que nós estamos trabalhando, é a lei de Hooke, tá? Nossa conhecida força elástica. Mas quando eu vou me deparar com essa força elástica, né? Que eu simbolizei aqui por Fel, tá legal? Quando, pessoal, em geral, eu tiver uma mola
que é o que mais aparece, eu já sei que estou na frente da força elástica. Quando nós comprimimos, né, diminuímos o tamanho de uma mola ou distendemos uma mola, aumentamos o tamanho dessa mola, vai surgir na mola uma chamada força elástica. Detalhe, olhem para essa figura. Dá uma olhadinha para essa figura aqui, tá? Nessa figura, a mola estava aqui na situação inicial, na sua posição de equilíbrio. O que eu fiz com ela? Eu vou esticar, eu vou aplicar uma força, né, no intuito de distender a mola, e aí então ela passa do comprimento XO, posição de equilíbrio, para o comprimento X, ou seja, houve uma deformação que tu vais lembrar de chamar de X, tá? Provocada na mola, em função de uma força aplicada para isso. Bem tranquilo, né? Então, esse sistema físico varia, né, a posição a partir dessa minha força aí que eu aplico. O que acontece, pessoal, aqui, e que é bem importante de tu entender, é que neste momento que a mola está numa situação não natural, ou distendida, ou comprimida, neste momento é que surge a força elástica, a força com o intuito de fazer com que a mola volte para a sua posição de equilíbrio. E é a mola quem faz isso. Entendido, galera? Então, olha só, esta força horizontal para a direita, força aplicada, deformou, esticou a mola nessa direção e sentido. Ora, em contrapartida, né, no sentido oposto, com o intuito de trazer a mola, restaurar a mola para a posição de equilíbrio, é que surgiu essa força horizontal para a esquerda, chamada de força elástica. Tu entendeu? E como é que eu calculo essa força elástica? Olha só, F igual a K vezes X. Queridos, se eu quiser, eu não preciso pôr esse menos. Este menos tem uma função aqui, tá? Dizer que esta força elástica é nada mais, nada menos do que uma força restauradora da mola, tá bem? Ela quer trazer a mola para a posição de equilíbrio. Esta é a finalidade da força na mola. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, ó, mas quem é o K? Dani, quem é esse K? Esse K, nós já vamos falar sobre ele é a constante elástica da mola. Ele depende da natureza da mola, do material de que é feita esta mola. Se for uma mola muito dura, vai ter um K muito grande, tu já vai entender isso. Se for uma mola mole, que eu estico e comprimo facilmente, vai ter uma constante elástica maior. Então esse K, pessoal, que é a constante elástica da mola, tá? Ela depende do material, né? Depende do material que constitui a mola, tá? E o X é a nossa deformação ali explicado, tá bom? Claro que essa tela é uma tela bem introdutória, né? Onde a gente justamente coloca essa ideia, né, da força elástica ser a força restauradora da mola. Não esquece aqui, ó, mola na posição de equilíbrio. Aqui a mola já deformou de X.
Se eu tenho uma força F, como eu expliquei aqui, ó, diretamente proporcional à deformação, né? Eu tenho uma deformação X. Se eu tenho 2F, eu tenho 2X. Lembrando sempre que aqui, ó, eu vou ter o peso, né, desta minha anilha que está pendurada aqui, né? Tá certo? Aqui no caso, um peso, aqui no caso eu tenho o quê? 2 pesos, né? Então, nota que neste caso, né, se a mola ficar em equilíbrio, né, não ficar oscilando para cima e para baixo, que seria daí um sistema, um movimento harmônico simples, né? Se eu tiver a mola em equilíbrio, né, nota, a peso tem o intuito de deformar. E aqui para cima nós temos a força elástica com o intuito de restaurar. Mas, se houver o equilíbrio, nesse caso, a força elástica vai ser em módulo igual à força-peso, né? Para este tipo de exercício, quando eu tenho a mola na vertical em equilíbrio, né, galera? Eu posso, então, abrir a força elástica, que é o K da constante vezes o X da deformação, e posso abrir o peso, que é a massa vezes a minha gravidade, uma situação bem específica, tá? Bem específica, que é a mola na vertical em equilíbrio, tá? Deformada por causa da força peso. Anota isso aí, tá? A força elástica é bem legal, bem tranquilo, tá? Este é um caso específico, então, que tu deve anotar aí. Tudo bem? Pausa o vídeo para anotar essa situação de equilíbrio. Muito bem, tá? Equilíbrio seria, então, não oscilar nem para cima nem para baixo, né, pessoal? Seria um equilíbrio, nesse caso, estático, né? Se ela oscilasse, seria o movimento harmônico simples, tá? Então, vamos lá, aqui nós já passamos, né? Continuando aqui, a força elástica é uma força, portanto, para nós fecharmos, restauradora, tá? O sinal negativo lá, só para mostrar que ela tem sempre o quê? Sentido oposto à força que deforma. Isso é bem importante, né? Como chamamos o K? Constante de proporcionalidade, né? A nossa constante elástica da mola, que é uma característica da mola, já te falei, tá? Buenas, como isso é uma função aqui linear, né? Para quanto mais força, mais deformação, nós podemos calcular aqui, ó, a tangente desse triângulo, né, uma propriedade gráfica, né, como sendo o cateto oposto pelo cateto adjacente, que dá, portanto, o nosso K, né? Vale lembrar, olha aqui o que o Dani falou lá, ó, que se a mola ela é mole, né, ela tem um baixo K, mas que se a mola é uma mola dura, né, uma mola de difícil compressão ou de difícil esticamento, ela tem um grande K, né, pessoal? Lembrando aqui, sempre bom lembrar que se força é K vezes X, no sistema internacional, isto aqui é em newtons, isto aqui é em newtons por metro, que justamente diz quantos newtons de força tu precisa para deformar 1 metro, e isso aqui vai ser em metros, tá? Legal? Então, uma pegada mais aí teórica. Se tu precisar fazer uma conta, tu pode fazer com F igual a K vezes X, sem problemas maiores. Tudo bem? Então, esse apanhado geral e um tanto quanto teórico, mas muito importante, sobre as 3 leis, sobre o que é força, tá? Isso é bem especial neste momento. Estuda, revisa essa parte teórica. Vai ser importante para que no futuro tu conheça quem são as equações que nós vamos mexer, né, num primeiro momento, tá? E como nós vamos trabalhar no sistema de blocos, por exemplo, usando essas equações. Um abraço do Dani.